Aqui, então vamos lembrar primeiro, para quem chegou agora e não sabe o que é um setor circular. A partir do centro de um círculo, se você tira uma fatia desse círculo, ó, a fatia do bolo redondo, a fatia do queijo redondo, essa fatia é chamada setor circular, beleza? Ela tem um raio e aqui tem um arco, né? Um arco, um pedaço da circunferência, que é um arco de circunferência. E aqui um ângulo central. Como que a gente calcula a área do setor circular? Você precisa saber quanto que essa fatia representa em relação ao todo. É isso, a ideia é essa. Então você vai dividir o ângulo alfa por 360 graus, ângulo alfa em graus, né? Por 360 graus. E aí você vai ter o que? Você vai ter uma relação, vamos dizer que essa relação deu 1/4. Esse 1/4 significa que a área desse setor é 1/4, é a quarta parte da área do círculo inteiro. Aí você multiplica 1/4 pela área do círculo, você vai ter a área do setor. Então isso aqui vai multiplicar por quanto? Por π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Eu vou te dar exemplo agora mesmo. Aqui, alfa em radianos. Mesma coisa, você vai dividir o ângulo alfa, que está em radianos, por 2π radianos, que é o quê? Os 360 graus. E vai multiplicar isso pela área do círculo, πr ao quadrado. Entendeu? Então, quando você divide o ângulo alfa em radianos por 2π, você vai ter a relação entre esse setor e o círculo inteiro. Vamos dizer que deu 1/3, dividindo o ângulo alfa em radianos por 2π radianos. 1/3 significa que a área desse setor é 1/3 da área do círculo. Aí você multiplica esse 1/3 por quanto? Pela área do círculo. πr ao quadrado é a área do círculo. A ideia é essa. Aqui, e agora a área desse setor, conhecendo a medida desse arco e a medida do raio. Claro, a medida do raio sempre deve ser conhecida, né? Como é que você faz nesse caso? Você vai dividir a medida do arco, que nós estamos chamando de A, pelo comprimento da circunferência, porque agora nós não estamos falando de ângulo, nós estamos falando de um arco da circunferência. Então você vai dividir o arco pelo comprimento da circunferência. Como é que é o comprimento da circunferência? 2πr, 2π vezes o raio. E vai multiplicar isso pela área do círculo, πr ao quadrado. Tá claro? Então vamos dizer que você dividiu o comprimento do arco pelo comprimento da circunferência, 2πr. Deu lá 2/3. Significa que essa área corresponde a 2/3 da área do círculo. Aí você multiplica 2/3, calcula a área do círculo, multiplica por 2/3. Você vai ter o quê? Você vai ter a área do setor circular. Então eu estou me referindo a quê? A área do setor circular. Com ângulo em graus, com ângulo em radianos, ângulo central, né? E com a medida do arco. Beleza? Te dar exemplo aí. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo. Você tem numa circunferência um arco, um setor cujo ângulo seja o ângulo central 90 graus. E o raio, vamos dizer que o raio seja 10 centímetros. 10 centímetros. Então o que você faz? Primeiro, divide o ângulo por 360 graus. 90 dividido por 90 dá 1. 360 dividido por 90 dá 4. O que quer dizer esse 1/4? Que a área desse setor é 1/4 da área do círculo. E diz mais, que esse ângulo é 1/4 de 360, claro. E diz mais, que esse arco,
ele é 1/4 da medida da circunferência inteira, entendeu isso? Agora você vai multiplicar o quê? Vai multiplicar esse 1/4 para calcular a área do setor, né? Você vai multiplicar 1/4 pela área do círculo. Qual que é a área do círculo? Π vezes o raio 10 elevado ao quadrado. Isso daí deu quanto? 10 ao quadrado, 100 dividido por 4 deu 25π centímetros quadrados. Tá pronta a área do setor. Realmente, ó, quanto que é essa área aqui, né? 100π? Essa área é a área de quem? A área do círculo inteiro. 25 não é 1/4 de 100? Outro exemplo. Prestou atenção que eu te falei que a medida desse arco é 1/4 da medida toda? Então não é só a área, tá vendo? E o ângulo também. Outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Π sobre 8. Eu coloquei um ângulo de π sobre 8. Então, um ângulo central de π sobre 8 radianos. E o raio, eu coloquei 6 centímetros. Vamos ver quanto vai. Então, veja, o ângulo agora está em radianos. Então, você vai dividir o ângulo em radianos por quanto? Por 2π radianos. Dividir é multiplicar pelo inverso. Então, π sobre 8 vezes 1 sobre 2π, correto? Eu estou dividindo 8π sobre 8 por 2π. Então, vou multiplicar π sobre 8 pelo inverso de 2π. Corta π, certo? Então, vai ficar o quê? 1 sobre 16. O que quer dizer isso? Que a área desse setor é 1/16 da área do círculo inteiro. E diz mais, que π sobre 8 é 1/16 de 2π. E diz mais, que o tamanho desse arco, a medida desse arco, no caso aqui em centímetros, né? A medida desse arco em centímetros corresponde a 1/16 da medida da circunferência inteira, não é bacana? Então agora para calcular a área de setor, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 1/16 pela área do círculo. Π vezes o raio 6 ao quadrado. Isso vai ficar 36 sobre 16, 36π sobre 16. Esses dois números aí eu posso dividir por quanto? 36 por 4 dá 9, 16 por 4 dá 4. Está aqui a área do setor, 9/4 π centímetros quadrados. Se você quiser saber o valor aproximado, você pode usar o π, por exemplo, com duas casas decimais, 3,14 vezes 9 dividido por 4. Beleza? Outro exemplo. Agora com arco, dando exemplo agora com arco. Um setor cujo arco mede, vamos dizer que esse arco aqui, ó, este arco meça 6 centímetros. E que o raio aqui seja 8 centímetros. Eu quero a área desse setor. Então, primeiro, divide o comprimento do arco pelo comprimento da circunferência. Ah, como é que é o comprimento da circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. O raio não é 8? Então, isso vai dar 6 sobre 2 vezes 8, 16π. Simplificando por 2. Por 2. Dá 3 sobre 8π, correto? Então, eu vou multiplicar esse valor por quanto? Pela área do círculo. Então, vai ficar 3 sobre 8π vezes a área do círculo. Π vezes o raio 8 ao quadrado. Correto? Aí vai ficar o quê? Olha, aqui tem 8 vezes 8. Então, cortando o expoente e 8, fiz um cancelamento. Cortei π com π. 3 vezes 8, 24 centímetros quadrados. É a área deste setor que está aí. Não é bacana? Ah, é muito bacana. Matemática maravilhosa. Maravilhosa. Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Estuda mesmo, porque sem estudo não vai não. Tá bom?
Se com estudo a vida é difícil, imagina sem ele, não é? Então, um abraço do Itamar. Tchau, tchau.